domingo. Ele foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal, acusado de obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Delcídio foi solto depois de fazer um acordo de delação premiada. Na entrevista, a repórter Cristina Serra, Delcídio do Amaral repete o que disse aos procuradores federais, confirmando as acusações contra Dilma, Lula e outros nomes do PT e de outros partidos, mas revela alguns detalhes novos. O senador Delcídio do Amaral recebeu a nossa equipe de reportagem em São Paulo na noite de ontem. O presidente Lula também sabia, conhecia o propinoduto? Tem ciência disso, conhecia claramente. Esse é o ex-líder do PT, hein? Os principais diretores da Petrobras. Todos? Todos passavam por ele. E outra coisa também, Cristina. Não é de agora que os diretores da Petrobras são indicados politicamente. Em outros governos, também diretores da Petrobras foram indicados. Não estou dizendo todos, mas essa prática também não é de agora. Em 2010 e em 2014, a campanha da presidente Dilma recebeu dinheiro de propina. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, o tempo vai dizer claramente. Daqui a algumas semanas, as pessoas vão ter condição de... E até na minha colaboração, eu falo sobre isso. E a minha colaboração vai fechar com dados que já levantados em outras colaborações. Eu não tenho dúvida disso. Isso é uma O senhor é testemunha bandida. também de uma corrupção sistêmica no governo. O senhor sabia do que acontecia. O senhor nunca pensou em falar, em denunciar, ou em parar, ou em sair? Como é que a sua consciência lidava com isso que o senhor estava vendo? Na verdade, eu procurava cumprir o meu papel de líder do governo. E acho que eu cumpri bem. Agora, efetivamente, eu poderia ter denunciado, até porque eu tenho um nível de conhecimento que é muito diferente dos demais. Por que eu participava desse núcleo pequeno que falava de Lava Jato? Porque eu conheço todos os atores. Eu fui empregado da Petrobras, eu fui empregado do sistema Eletrobras, né? Eu conhecia as principais empresas, os donos de empresa. E eu sabia das coisas. Mas eu tinha uma missão de ser líder do governo e aprovar os projetos do governo. O senador assume sua parcela de culpa no escândalo. O senhor não considera que fez uma tentativa de obstrução das investigações? Evidentemente, a partir do momento que eu fiz essa interface, a pedido do presidente Lula, claro que eu estava. Eu não sou daqueles, eu não sei, não é comigo, que nega tudo. O Lula. Pô, eu sou uma pessoa que reconhece os erros que cometeu. E eu cometi um erro. Como líder do governo, eu cometi um erro. O senador Delcídio do Amaral está de licença médica do Senado. Ele não usa tornozeleira eletrônica, mas tem que informar a Justiça de todos os seus passos e se recolher em casa à noite. O senador responde pelo crime de obstrução da Justiça. Delcídio do Amaral tem mais 30 dias de prazo para acrescentar informações à delação premiada. E ele disse que ainda tem revelações a fazer aos investigadores da Lava Jato. Delcídio do Amaral também deu entrevista à revista Veja e outra vez repetiu os termos da sua delação premiada, mas fez novas declarações. Delcídio voltou a afirmar qual era o papel de Lula. O Lula negociou diretamente com as bancadas as indicações para as diretorias da Petrobras e tinha pleno conhecimento do uso que os partidos faziam das diretorias, principalmente no que diz respeito ao financiamento de campanhas. Lula comandava o esquema. Sobre o envolvimento da presidente Dilma, Delcídio disse: a Dilma herdou e se beneficiou diretamente do esquema que financiou as campanhas eleitorais dela. A Dilma também sabia de tudo. A diferença é que ela fingia não ter nada a ver com o caso. Delcídio do Amaral diz na entrevista que o ex-presidente Lula tentou interferir na Lava Jato logo nos primeiros passos da operação. Diz o senador: na primeira vez que o Lula me procurou, eu nem era líder do governo. Foi logo depois da prisão do Paulo Roberto Costa. Ele estava muito preocupado, sabia do tamanho do Paulo Roberto na operação, da profusão de negócios fechados por ele e o amplo leque de partidos e políticos que ele atendia. O Lula me disse assim: é bom a gente acompanhar isso aí. Tem muita gente pendurada lá, inclusive do PT. Naquela época, ninguém imaginava onde isso ia chegar. Ainda na entrevista, Delcídio diz que Lula e Dilma nem sempre atuaram em sintonia para abafar as investigações da Lava Jato. E cita o ex-ministro da Justiça e atual advogado-geral da União. Lula tinha certeza que a Dilma e o José Eduardo Cardoso tinham um acordo cujo objetivo era blindá-la contra as investigações. A condenação dele seria a redenção dela
que poderia então posar de defensor intransigente do combate à corrupção. Segundo Delcídio, a presidente Dilma entendia que nada aconteceria a ela. E ainda, de acordo com Delcídio, ela se baseava nas análises do atual ministro da Educação. A presidente sempre mantinha a visão de que nada tinha a ver com o Petrolão. Ela era convencida disso pelo Aloysio Mercadante, para quem a investigação só atingiria o governo anterior e a cúpula do Congresso. Uma vez me disse que se ele continuasse atrapalhando, revelaria como o ministro se safou do caso dos aloprados. O Lula me disse uma vez bem assim: esse Mercadante, ele não sabe o que eu fiz para salvar a pele dele. É por isso que o Lula odeia o Mercadante. Remete a setembro de 2006, quando assessores de Mercadante, então candidato ao governo de São Paulo, tentaram comprar um dossiê com acusações falsas contra o candidato do PSDB, José Serra. O senador licenciado Delcídio do Amaral diz ainda à Veja que a presidente teria começado a trabalhar ao lado de Lula para frear a Lava Jato no ano passado. O repórter da revista pergunta: o que fez a presidente mudar de postura? E Delcídio responde: o cerco da Lava Jato ao Palácio do Planalto. O Petrolão financiou a reeleição da Dilma. O ministro Edinho Silva, tesoureiro da campanha em 2014, adotou o achaque como estratégia de arrecadação. Procurava os empresários sempre com o mesmo discurso: você está com a gente ou não está? Você quer ou não quer manter seus contratos? A extorsão foi mais ostensiva no segundo turno. O Edinho pressionou o Ricardo Pessoa, da UTC, José Antunes, da Engevix, e o Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez. Acho que Lula e Dilma começaram a ajustar os ponteiros em meados do ano passado. Foi quando surgiu a ideia de nomeá-lo ministro. Sobre o ex-ministro da Justiça e advogado-geral da União, Delcídio disse na entrevista que José Eduardo Cardoso usava o cargo para vazar informações. Cardoso faz o jogo que interessa a Dilma. Ele tinha acesso a informações privilegiadas e repassava essas informações para Dilma. Vazava para ela operações que seriam realizadas pela Lava Jato. Cardoso soube com antecedência da condução coercitiva de Lula e alertou os principais interessados. Foi por isso que ele vazou um dia antes trechos da minha delação premiada. Ele sabia que uma coisa abafaria a outra. Delcídio contou que Lula teria pedido ajuda a ele para definir uma estratégia de defesa na Lava Jato. Lula havia me convocado para ir a São Paulo junto com os senadores Ana Calheiros e Edson Lobão para discutir estratégias de defesa da Lava Jato. Viajamos num jato e dividimos a conta. A minha parte eu paguei com cheque. Chegamos de volta a Brasília na madrugada de sábado. Fomos até fotografados sem saber no Terminal 2 do aeroporto. A foto foi publicada na internet com a legenda: o que Renan, Delcídio e Lobão faziam nesta madrugada no aeroporto de Brasília? O repórter pergunta a Delcídio: a presidente tem o poder para mudar votos no Supremo? Olha, isso é importante. E ele responde: Dilma costumava repetir que tinha 5 ministros no STF. Era clara a estratégia do governo de fazer lobby nos tribunais superiores por isso e usar que o ministros Lula simpáticos queria à causa ser julgado para no deter a STF. Lava Jato. Perguntado pela revista se o governo continuava operando nos bastidores, Delcídio responde: claro, eu tinha informação de que o Mercadante seria preso. Não foi. Alguém operou esse milagre. E olha que o caso dele foi mais grave do que o meu. O senador também afirmou que uma importante figura do PSDB o procurou pouco antes da delação ser homologada. Isso porque, na delação, Delcídio acusou o senador Aécio Neves de receber propina de Furnas. A famosa lista de Furnas era uma fraude como documento, mas não como conteúdo. A estatal vendeu dinheiro clandestino para PP, PT e PSDB. Se a informação não fosse verdadeira, um tucano de alta plumagem não teria me procurado dia antes de o STF homologar minha delação para conversar. Eu não aceitei recebê-lo. Quem é o tucano? Pergunta o repórter. Prefiro não revelar por enquanto, disse Delcídio. Os advogados do ex-presidente Lula disseram que as afirmações do senador